Com tudo o que está acontecendo, a oposição entrou com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, vulgo Xandão. E uma informação muito legal é que, segundo o Senado, há 50 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, parados na gaveta do Senado. Desses 50, 21 são do Alexandre de Moraes. Então dá pra ver que ele é bastante amado entre os seus colegas. E detalhe, e que nunca no Brasil foi dado continuidade a um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E como funciona exatamente o impeachment de um ministro do STF? Vamos procurar entender. Primeiro precisamos entender que quem tem poder para poder escalar um pedido de impeachment de um ministro do STF é apenas o Senado. A Câmara não tem participação nisso de forma alguma. E o rito do impeachment, ele funciona mais ou menos como se fosse um de um presidente da República. A diferença é que do STF, no caso, ele é pelo Senado, e da presidente da República é dado continuidade pela Câmara. Como no caso do presidente da República, o pedido é feito e quem aceita é o líder da Câmara dos Deputados, com o ministro do STF não é diferente. O pedido ele é feito, só que quem aceita é o líder do Senado. No caso, hoje em dia, é o Pachecão da Massa. A lei que regulamenta o impeachment do ministro do STF é de 1950. O texto prevê 5 hipóteses onde o ministro pode ser destituído do cargo, que são elas: alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já preferido em sessão do tribunal, preferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa, ou seja, caso ele for suspeito naquele processo, na causa daquele processo, ele não pode preferir julgamento. Claro que ele não pode ser o réu e o juiz ao mesmo tempo, ele não pode julgar a própria causa. Exercer atividade político-partidária, ele não pode se envolver na política, se envolver com partidos, dar declarações, enfim, a função do ministro não é essa. Ao contrário do que a gente está vendo muito por aí, Barroso, se eu não me engano, já deu declaração política, falou que queria enfrentar o bolsonarismo, enfim, ser patentemente dedioso, agir com negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou seja, ser preguiçoso, não dar tal importância devido às situações, enfim, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Qualquer cidadão pode realizar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E caso o presidente do Senado acate, é atribuída essa função a apenas ele, caso ele acate, é dado início ao processo de impeachment. Recebida a denúncia na mesa do Senado, será lida no expediente seguinte e despachada na comissão especial, que é a comissão que foi feita para poder debater o assunto. Essa comissão deve se reunir em 48 horas, estabelecer um relator e um presidente, como é feito em toda a comissão. E em até 10 dias, emitir um parecer dizendo se a denúncia deve ou não ser julgada a objeto de deliberação. O documento deve ser lido em sessão no Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e distribuído entre os senadores. E a legislação determina que a votação do parecer esteja na ordem do dia da sessão seguinte. E o parecer será submetido a uma só discussão, e a votação nominal considerada aprovado caso tiver a maioria dos votos. Se a denúncia for considerada objeto de debate, o Senado ele vai pegar a cópia de todos os documentos que tem e vai mandar para o acusado. E o acusado tem até 10 dias para poder montar sua defesa. E aí, fim do prazo estabelecido para a resposta do denunciado, independente se ele mandou a resposta ou não, a comissão dará um parecer dentro de 10 dias sobre a procedência ou improcedência da acusação. E aí você encontra no texto, perante a comissão, o denunciante e o denunciado poderão comparecer pessoalmente ou por procurador, quer dizer, alguém representando ele, a assistir todos os atos e diligências por ela praticados, inquirir, requerir, contestar testemunhas e requerer a sua acareação. Terminadas as diligências, a comissão fará um parecer que será submetido a uma nova discussão, a uma nova votação, uma votação nominal em busca de uma maioria simples para poder ser considerada aprovada. Se a casa considerar que a denúncia é procedente, o denunciado vai ficar suspenso do exercício das suas funções até o final, até a sentença final. No caso aqui a gente teve um processo anterior, ainda não ocorreu o julgamento ainda, aí aqui é só decidindo se a denúncia ela é realmente válida, se a denúncia ela tem cabimento, ela tem fundamento. Caso ela tiver fundamento, o denunciado ele vai ficar suspenso do seu exercício das suas funções até o final da sentença, ou seja, até o final do processo,
né, ficará sujeito à acusação criminal, perder até a sentença final 1/3 dos vencimentos, que lhe será pago no caso de absolvição, ou seja, caso ele vai perder 1/3 dos vencimentos dele. Caso ele for absolvido, esse dinheiro ele é devolvido para ele. Depois de todo esse trâmite, o Senado ele vai se reunir, né, vai ouvir testemunhas, e aí o acusador ou o acusado, os seus procuradores podem requerer as testemunhas, contestá-las sem interrompê-las e requerer a sua acareação. Há um debate oral, né, e em seguida a votação em si, que será nominal. Os senadores responderão sim ou não para a pergunta: cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo? Caso os senadores, em maioria simples, mais precisamente 2/3 dos votos respondam sim, né, o ministro ele é retirado do cargo, e aí haverá uma nova consulta, né, a plenário, para ver quanto tempo esse ministro ele pode ficar sem exercer qualquer outro tipo de cargo público, né? E esse período pode ser no máximo em até 5 anos. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma a entender como é que funciona esse processo, né? Espero que tenha ficado entendido que ao final tudo, né? Um resumo de tudo é que quem faz esse trâmite, né, quem dá procedimento é o Senado, né? O presidente do Senado, nesse caso, ele tem poder total sobre isso. Se tem muitos debates, muitas discussões, né, muitas votações, né, e no final a votação nominal, né, que tem para poder decidir se o ministro vai se manter no cargo ou não, ela é feita. Caso atinja 2/3 dos votos, o ministro ele é exonerado do cargo, né, e fora isso ele tem uma penalidade aí de alguns anos fora de qualquer cargo público que exista, certo? Tendo no máximo teto até 5 anos. Então essa pena não pode passar de 5 anos, certo? Bom, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, dá um like aí, se inscreve, faz um comentário, fala o que você acha sobre isso, se você acha que é certo, que não é, como deveria ocorrer esse trâmite, poderia ocorrer de alguma outra forma, dá ideias de outros vídeos, o que eu posso estar falando aqui, né, para expor uma opinião, para compartilhar com vocês alguma informação, e é isso aí.